Então, dando continuidade à segunda parte aí do nosso capítulo, do segundo ano, nós temos aí a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa na Inglaterra, onde nós iremos ver na aula de hoje esses dois principais expoentes, né, que é o Oliver Cromwell, que foi um dos principais representantes aí do parlamento inglês, representando o puritanismo, a dissidência dos protestantes que vão se organizando na Inglaterra e vão chegar ao poder, e em consequência disso vai haver outra revolução que é chamada de Revolução Gloriosa, que é justamente representado por esse personagem que está do lado direito, né, que é o Guilherme de Orange. E aí nós iremos perceber durante essa construção as principais dissidências, os principais conflitos que houveram, conflitos políticos, religiosos e econômicos, e onde a Inglaterra passou a ser o principal expoente do capitalismo, onde nós já vimos em aulas passadas que a Inglaterra começa a se destacar justamente pela sua organização política e pela diversidade religiosa. Isso fomenta, isso diversifica o meio o meio de entendimento da produção e o desenvolvimento da produção, gerando ou passando do feudalismo, né, que nós vimos em aulas passadas, para o sistema que nós temos hoje, que é conhecido como o capitalismo. Então, nós iremos ver na aula de hoje justamente essas duas revoluções, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Nós temos aí os principais tópicos da aula anterior, né, fazendo assim uma breve revisão para entendermos esse contexto histórico, lembrando que na história tudo está interligado, né, se aconteceram essas duas revoluções, foram justamente pelos acontecimentos anteriores, principalmente pelo surgimento e a dissidência da Igreja Católica, né, o rompimento da Igreja Católica na Inglaterra, surgindo o anglicanismo, né, a partir do rei Henrique VIII. Então, houve esse processo revolucionário inglês, que nós vimos, com o governo da Rainha Elizabeth I, que mesmo criando dívidas com o parlamento, mas ela investiu na tecnologia da época, né, na tecnologia naval, se diferenciando ou se organizando mais do que a Espanha e outros países. Então, foi um governo bem benéfico, principalmente na organização para o sistema capitalista. Nós vimos que, a partir do seu governo, houveram diversas mudanças na sociedade inglesa, principalmente entre aqueles que estavam no campo, se organizaram de forma mais efetiva, e aí temos os Ionen e o Gentry, que acabam ascendendo, criando economias, expulsando os camponeses, né, que nós vimos a questão dos cercamentos de terra, e o surgimento das cidades, né? As cidades agora elas vão criar mais destaque nesse período, onde tem justamente o desenvolvimento econômico, principalmente das manufaturas, né, que é a organização de várias pessoas trabalhando em prol de produzir muitos produtos. Depois dessas manufaturas se geram as fábricas. E aí nós vimos especialmente em Londres como é que vão se organizando essas cidades. Elas não têm a preocupação com o indivíduo em si, mas com a preocupação centrada no desenvolvimento econômico. E a partir daí nós vimos também a dinastia Stuart, né, já que nós tínhamos a dinastia dos Tudors a partir da Elizabeth I, mas ao falecer e não deixar descendentes, os seus parentes mais próximos, ou seja, o rei da Escócia, que era o Jaime VI, ele assume o poder, juntamente depois o seu filho assume o poder, mas o governo da dinastia Stuart criam rivalidades, né? Rivalidades porque eles governam de forma autoritária, criam muitos impostos e acabam gerando atritos com o parlamento inglês. E aí nós vimos na aula passada justamente a divisão, o que era o parlamento inglês, a força que se tinha, né, o parlamento para as decisões políticas e as decisões econômicas da época, dividido em duas instâncias. Nós iremos fazer uma breve revisão também sobre como é que estavam organizados esse parlamento inglês. Mas na aula de hoje, né, nós iremos nos concentrar justamente na Revolução Puritana, com Oliver Cromwell, que foi um dos principais expoentes aí da Câmara dos Comuns, já que estava dividido o parlamento em Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Nós iremos ver que ele institui uma república, ele não concorda mais com os reis, eles tiram o rei do poder, acaba assumindo o poder, e aí, de acordo com as suas atitudes, que são muito opressivas ao povo da Inglaterra,
existe a necessidade de uma restauração da monarquia, né? O monarca, ele assume o poder de volta na Inglaterra, o filho do Cromwell é destituído do poder, né? O Cromwell, enquanto é vivo, ele permanece no poder, mas ele se torna cada vez mais autoritário, e a partir daí, dessa restauração da monarquia, nós percebemos que a monarquia ainda também, ela cria muitos atritos com os ingleses, e ele acaba perdendo o poder. Então, a partir daí surge a Revolução Gloriosa, que é a instituição de uma nova monarquia, ou seja, o rei que estava vigente, ele vai ser deposto, e aí por meio dessa revolução chamada de gloriosa, porque não houve derramamento de sangue, né, ninguém precisou morrer para que houvesse essa deposição do rei e o surgimento de outro rei, é chamado de Revolução Gloriosa, e o principal expoente é o Guilherme de Orange, que nós vimos lá na aula passada, no primeiro slide. Então, nós temos aqui um quadro representando aqui a Revolução Puritana, lembrando que os puritanos, eles estão ligados em várias dissidências que vão surgindo na Inglaterra. Nós estamos no período das grandes discussões religiosas, principalmente, então vão surgindo vários protestantes, né, os calvinistas, os presbiterianos, e eles vão ganhando cada vez mais força na questão econômica da Inglaterra. Para isso, para entendermos como é que se deu essas revoluções, nós voltamos justamente a esse slide que nos mostra o poder do parlamento inglês, né? Lembrando que é o parlamento inglês, como ele era constituído aqui no século XVII. E aí nós temos a Câmara dos Lordes, lembrando mais uma vez que esses lordes eram divididos em lordes espirituais, né, que era a cúpula do clero anglicano, porque anglicano, né, justamente já na Inglaterra, o rei Henrique VIII, ele não concorda com as ideias da Igreja Católica do Papa e acaba formando uma nova igreja, que é chamada de Igreja Anglicana. Então, os mais próximos do rei, na questão religiosa, são justamente do clero anglicano. E aqui nós temos os lordes temporais, que são aqueles amigos do rei que ele dá títulos, né, os títulos de nobreza, os duques, os barões e os condes. Do outro lado da Câmara, do parlamento inglês, que tinha o poder de decisão política, porque a economia estava crescendo, e eram os burgueses que cresciam através da economia, das manufaturas, nós temos a Câmara dos Comuns, né, que são os presbiterianos e os puritanos. Né? Nós já temos aí, não podemos pensar que eram os pobres, né, que estavam assistidos, porque eram justamente aqueles que estavam em ascendência econômica. Eles não tinham o sangue azul, o sangue real, mas eles tinham o poder e o desenvolvimento econômico em suas mãos, através da venda de produtos. E aí nós vimos também a questão dos ionem e do gentleman, que são justamente essas classes dentro do campo, do campo rural, que eles vão se destacar em relação aos camponeses. E eles expulsam os camponeses, deixando os camponeses em suas terras. Então nós temos os ionem, que são os pequenos proprietários rurais, e têm um poder aquisitivo, porque eles têm o poder, eles são donos da terra, e os comerciantes, né, que é a nobreza de status. São os comerciantes, os manufatureiros, que organizam seus produtos para vender, os comerciantes de escravos, profissionais liberais, ricos e os grandes proprietários de terra. Então, o Oliver Cromwell, ele está justamente aqui, né, que nós chamamos de povo, e na Câmara dos Comuns. Ele é um dos principais líderes da Câmara dos Comuns, né, justamente por ser um dos ionem ou gentlemen, tendo a riqueza em suas mãos e agora também o poder político cada vez mais em ascensão. Então já começa uma rivalidade. E aí a pergunta que nós fazemos, o que foi justamente essa revolução puritana? Qual foi a necessidade de haver essa revolução na Inglaterra nesse contexto? Então nós percebemos que houve um conflito entre aqueles que estavam do lado do rei e quem era contrário, né? E aí, justamente nesse quadro, nós vemos quem está do lado do rei são os lordes espirituais e temporais, e quem está contra o rei, porque eles querem mais autonomia para desenvolver o seu comércio, é a Câmara dos Comuns. Quem estava do lado do rei? A alta nobreza, os burgueses favorecidos por monopólios, né? Quem o rei autorizava, que era dono da terra, e os membros do clero anglicano e também do clero católico. Mesmo se dizendo ou rompendo com o catolicismo, ainda existia o catolicismo na Inglaterra. Veja como era bem diversificado, né? Puritanos, presbiterianos, calvinistas, o anglicanismo, né? E essa diversidade de ideias
de pensamento religioso, mesmo todos sendo cristãos, mas ajuda a impulsionar a política e o comércio. Vejam só como também está muito ligado à questão religiosa e à questão política. E quem é que estava insatisfeito, ou seja, quem é que estava contra as ideias do rei? Era justamente a Câmara dos Comuns, né, a burguesia manufatureira, que produziam muitos produtos, mas era cobrado muitos impostos, e eles estavam insatisfeitos com isso. O gentry e os ione, né, que são essas camadas rurais, mas camadas rurais bem abastecidas, e também os de religião puritana, né, que estavam em desacordo tanto com o catolicismo como com o anglicanismo da Inglaterra. E aí, durante a guerra, né, houve assim uma tática. O Oliver Cromwell, como ele estava na Câmara dos Comuns, ele precisou elaborar uma estratégia que fortificasse o exército da Câmara dos Comuns. A Câmara dos Lordes poderia ter um exército imenso, mas as estratégias de guerra ainda eram enferrujadas, eram passadas, né, como se fosse por leis divinas. Então, o general não era necessariamente aquele que tinha as táticas precisas de guerra. E o Oliver Cromwell, ele notou isso, ele percebeu isso e começou a reorganizar o exército a partir da meritocracia, ou a partir das qualidades e funções de cada um. Então, ele colocou os melhores generais, os melhores soldados para enfrentarem o exército do rei. E isso trouxe, assim, um avanço muito grande, trouxe muitas vitórias para a Câmara dos Comuns. Então, durante a guerra, os integrantes do exército parlamentar, eles eram chamados de cabeças redondas, porque eles cortavam seus cabelos bem curtinhos. E aí os exércitos do rei chamavam eles de cabeças redondas. Obtiveram imensas vitórias contra o exército do rei, porque o exército do rei já estava enferrujado, calcificado, não estava se reorganizando nas estratégias de guerra. E o exército parlamentar ele venceu devido à sua superioridade numérica, muitos adeptos para a Câmara dos Comuns e por estratégia, principalmente pela estratégia de remodelação promovida pelo militar Oliver Cromwell. Né? Então, esse militar, né, mais uma vez um militar entra aqui na história, ele tem essa tática de guerra, essa estratégia de guerra, consegue vencer os nobres, os poderosos né, da época em relação ao sangue real, e o regimento de Cromwell inovou, colocando os militares em destaque por seu merecimento. Né? Então, aqueles que eram mais aptos para a guerra, ele colocavam como os principais generais, os principais soldados que assumiam as frentes de batalha. E aí isso ajudou muito para que houvesse a vitória por meio do Oliver Cromwell. E aí nós chamamos isso de Revolução Puritana. Né? Os puritanos, estão insatisfeitos com os nobres e ascendem, chegam ao poder. E aí nós chamamos isso de New Model Army, que é o exército de novo tipo, né, um novo tipo que não era pensado antes pelos nobres, pelos reis, foi justamente implementado pelo Oliver Cromwell. Em 1645, as tropas remodeladas venceram as tropas reais nessa batalha de Nazeb, que é a batalha, o auge das batalhas, e esse auge faz com que os puritanos agora destituam o rei. Né? A monarquia foi declarada desnecessária pela cobrança de impostos, por dizer que sua autoridade vinha da divindade, foi considerada também opressiva, né? Porque o rei estava nos seus castelos suntuosos, pomposos, apenas recebendo os altos impostos dos comerciantes, que eram quem realmente trabalhavam, e eles diziam também que o rei era justamente a monarquia era perigosa, porque alienava as pessoas, porque impedia o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento político. Então, pautado nesse ideal, né, que a monarquia era desnecessária, era opressiva, impunha do jeito que ela queria, e era muito perigosa, o Oliver Cromwell acaba instituindo a República. Né? Então, na Inglaterra, nesse período de 1645, nós temos a instituição da República na Inglaterra. E aí nós vemos que ela não vai durar muito, porque justamente o Oliver Cromwell, que é o que vocês estão vendo aqui nesse slide, ele vai agir como um rei, né? Ele vai ser vai ser totalmente autoritário, opressor, um tirano, né? Então a Câmara dos Lordes foi abolida, ficou só a Câmara dos Comuns, né, dos Yeomen e dos Gentlemen.
A república acaba sendo proclamada porque as pessoas, os ingleses, agora tinham esses ideais que a monarquia só trazia prejuízo e era agora necessário se organizar de outra forma, para o bem comum de todos. Né? Mas esse bem comum realmente aconteceu? E aí nós percebemos que não. O Cromwell, ele acaba assumindo, né, o governo do país por sua força, por sua imposição, e aí o Carlos I, que era o último rei da Inglaterra, que nós vimos lá na aula passada, ele foi julgado pelo parlamento comum, né, pela Câmara dos Comuns, já que a Câmara dos Lordes tinha sido dissolvida, e ele foi julgado por crime e traição. Mesmo assim, o Carlos I, ele tinha na sua mentalidade que ele estava sendo injustiçado, porque ele tinha o direito divino dos reis. Então, não era justo que ele saísse do poder. E aí o parlamento, 4 anos depois, já que a guerra foi em 1645, que o Cromwell assumiu o poder, e no dia 30 de janeiro de 1949, ou seja, 4 anos depois, o Carlos I é decapitado, né, e se mostra aos ingleses a superioridade e o poder da Câmara dos Comuns, representado pelo Oliver Cromwell. Ele foi decapitado e as pessoas perceberam que agora o sistema político ele tinha mudado. Justamente, nós iremos perceber depois que houve uma revolta tão grande, e imaginem os filhos e os familiares do Carlos I quando viram essa cena, né, de 30 de janeiro de 1949, né, sobre a mando do Cromwell, ele foi arrancar, cortaram a sua cabeça em praça pública, para mostrar que a monarquia agora era totalmente desnecessária para a Inglaterra. E aí nós temos os cabeças redondas, como eu já tinha citado para vocês, eram os exércitos do Cromwell, né, que justamente eles cortavam o cabelo curtinho, e aí o exército do rei, eles colocavam eles como cabeças redondas. Mas conforme a organização política do Oliver Cromwell, esses próprios cabeças redondas e os puritanos, eles acabaram se revoltando com a nova política que se organizou. Então, nós temos os puritanos, né, o nome dado aos calvinistas da Inglaterra, eles acreditavam na predestinação, e essa predestinação ela é muito válida porque a ascensão econômica está em ascensão, está crescendo. Então, os puritanos, os calvinistas, eles acreditam que se você tem muitas riquezas foi porque Deus o abençoou, né? Diferentemente da concepção religiosa que havia na Idade Média, né? Principalmente da questão da usura ou da questão do acúmulo de riquezas. E aqui os calvinistas estão dizendo ao contrário, né? Se você tem muitas riquezas, e isso é uma bênção que Deus acaba te dando. Muitos desses soldados, né, dos cabeças redondas, acreditavam que tinham sido eleitos por Deus para combater o exército de Cromwell. Então, mesmo o exército de Cromwell chegando ao poder, nós percebemos que os próprios calvinistas e puritanos estavam insatisfeitos com o seu poder vigente. E agora era necessário também combater o exército do Cromwell, que estava ali estabelecido. E aí nós temos essa república do Cromwell, né? Antes o poder divino era dado ao rei, agora nós temos a questão dos puritanos calvinistas que Deus abençoa todas as pessoas, não necessariamente apenas ao rei, e essa república de 1649 a 1658, ela dura 9 anos, e é uma república extremamente dura, é muito pesada, tanto para os ingleses, mas ao mesmo tempo traz um desenvolvimento econômico bem acelerado, né? Então, Cromwell, ele foi um dos governantes mais autoritários da história inglesa. Alguns historiadores dizem que é mais autoritário até que os próprios reis, né? E aí ele impôs duas políticas, né? A política externa, que é fora da Grã-Bretanha, para os outros países, e a política interna, ou seja, para os ingleses e ali para o seu reinado, para o seu governo, né? Que é a República. Então, lembrando que o governo da República é necessário que se elejam novos governantes pelo voto, por exemplo. E aí no governo do Cromwell, inicialmente era se dada essa ideia de república, mas depois nós percebemos um autoritarismo muito grande. Então, externamente, ele sufocou o levante dos católicos, da Irlanda e dos separatistas da Escócia, justamente porque ao chegar no poder,
os demais países ficaram preocupados, né? Uma monarquia foi destituída, então era necessário que alguns católicos da Irlanda, principalmente que acreditam na monarquia, juntaram seus exércitos para combater o Cromwell. Ele foi muito mais esperto e ele já agiu logo, matando milhares de pessoas, sufocando esses levantes dos católicos. E dentro da Grã-Bretanha, ele combateu os movimentos populares dos puritanos, né? Lembram que os puritanos já estavam insatisfeitos, eles queriam combater o exército do Cromwell. E aí ele mandou justamente lutar contra esses movimentos populares, desses calvinistas, desses puritanos que estavam insatisfeitos com seu governo, né, que exigiam reformas radicais. E aí nós iremos ver dois tipos de reformas, né, os niveladores e os cavadores, que eles querem justamente uma reforma agrária, a luta pelo bem comum das pessoas. E em 1651, é muito interessante isso, o próprio Cromwell, ele estabelece os atos de navegação, né? Não podemos esquecer dessa influência política, porque isso faz com que a economia da Inglaterra também cresça, já que ele prioriza as embarcações inglesas. Então, as mercadorias europeias não poderiam ser transportadas para a Inglaterra, a não ser por navios ingleses ou de navios do país de origem. E isso era terrível, porque se você não, o país de origem muitas vezes não tinham as mesmas condições financeiras, então tinham que alugar os navios da Inglaterra, gerando mais riqueza. Além de comprar o produto, você tem que pagar o aluguel dos navios ou construir navios próprios, o que era impossível, justamente por causa das desigualdades ou das pobrezas de alguns países. E isso fez com que a economia da Inglaterra crescesse cada vez mais, né? Além de vender o produto, você ainda vende o aluguel dos seus barcos, das suas embarcações para levar o país, para levar os produtos. Do mesmo modo, os produtos da Ásia, da América e da África não podiam ser importados senão pela Marinha Britânica colonial. E então os mares, a Marinha Britânica estava cada vez mais dominando, tendo monopólio de entrega de produtos, né? Então, se um país fosse comercializar com outro, tinha que pagar tarifas, pagar impostos, e isso fazia com que a economia crescesse cada vez mais na Inglaterra. É o ponto positivo da Inglaterra na mão do Oliver Cromwell, né? E aí nós temos aqui um mapa, né? Nós temos a Inglaterra, então todos os países que precisavam dos produtos tinham que ser necessariamente trazidos pelos produtos ingleses, né? Pela marinha inglesa. Então só os ingleses poderiam exportar. Nenhum deles, dos países de origem, eles não poderiam levar nas suas embarcações os produtos. Eles tinham que contratar um navio para levar os seus produtos. Ou então, que fosse navios do continente, mas não navios de países de origem, né? E isso fez com que a economia acabasse crescendo muito mais, como nós vemos no mapa, já que só eles têm a capacidade de enviar os produtos a partir de suas embarcações. E sabendo que os outros continentes não tinham o mesmo desenvolvimento, então os países mais pequenos acabavam sendo sujeitos a pagar os aluguéis e ainda mais comprar os produtos da Inglaterra. Isso é conhecido como os Atos de Navegação de 1651. Nesse interim, quando Cromwell chega no poder, nós tivemos a guerra entre a Inglaterra e a Holanda, que durou 3 anos, né, de 1651 a 1654, justamente por insatisfações por causa desses atos de navegação. A Holanda estava perdendo muito, tendo que alugar os navios, tendo que pagar altas taxas para a Inglaterra. Isso gera uma cisão, isso gerou uma guerra, e a Inglaterra ela vence, né? Ela sai vitoriosa, assumindo a liderança marítimo-comercial do mundo daquela época. Se o entrave era a Holanda, agora a Holanda acaba perdendo a guerra e a Inglaterra ganhando muito mais espaço para vender os seus produtos. A burguesia inglesa ligada ao comércio acabou prosperando cada vez mais, né? A Câmara dos Comuns, os Yeomen e os Gentry, acabaram vendendo muito mais produtos, exportando muito mais produtos para fora, então o comércio acabou prosperando. E em 1653, o Cromwell ele torna-se cargo vitalício, né? Lembrando que aconteceu em 1645. A ideia inicial era a república, mas ao chegar no poder,
ele estabelece um cargo vitalício e hereditário, como se fosse um novo monarca, um novo rei. E aí ele impõe o seu poder pessoal à nação, ele mesmo se auto-intitula como Lorde Protetor, né, aquele que está melhorando a vida dos ingleses, da Inglaterra, Irlanda e Escócia. Então, durante todo o seu governo, durante todo o seu trajeto, ele age com mão de ferro. E o exército está muito bem fortificado, ele acaba morrendo ainda como Lorde Protetor. Ao morrer, ele deixa o seu filho, né, em 1658, assume o filho Richard, que é que é o poder passado, já que ele disse que nessa nova forma de organização é hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Só porque o seu filho não tem a mesma mão, não tem o mesmo poder das relações políticas, ele não consegue administrar bem o governo deixado pelo seu pai Cromwell, né? Então nós temos a restauração da monarquia, né? Os ingleses já estão muito insatisfeitos com a política do Cromwell, por ser muito opressor, né? Por ser um tirano, na verdade não é um republicano, mas um tirano, já que o poder agora é hereditário. Então, o Richard ele vai perdendo o poder e o apoio do exército, né, justamente pelas camadas dos puritanos, dos calvinistas, e vão vindo muitas revoltas internas na Inglaterra contra o governo do Cromwell, consequentemente do seu filho Richard, que é esse que está nesse slide. Né, vocês podem perceber aqui a figura do filho do Oliver Cromwell. Os movimentos populares liderados por um grupo políticos religiosos puritanos, eles pressionavam cada vez mais por mudanças, e mudanças que favorecessem a população. E aí nós temos, dentre muitas revoluções descontentes com o governo, nós iremos apresentar duas, né, que são as duas mais importantes. Nós temos os niveladores de um lado e do outro lado os cavadores. Então surgiram nos quadros do exército parlamentar, né, do exército da Câmara dos Comuns, e liderados por homens como John Limburne. John Limburne é justamente esse que é representado aqui nessa imagem. E aí, quais são as principais características que eles apresentam para mudança? O que eles querem de mudança? Primeiro, o direito ao voto a todos os homens, o fim da Câmara dos Lordes e todo o poder para a Câmara dos Comuns. Né? Já que o tirano assumiu o poder, a Câmara dos Lordes é estabelecida, e aí eles dizem, olha, vamos acabar de vez por todas na história com a Câmara dos Lordes, suprimi-la de vez, esse negócio de nobreza, e colocar todo o poder à Câmara dos Comuns, que são justamente os comuns, né, os Ionen e os Gentlemen, que estão movimentando a economia e a política. Outra coisa que os niveladores diziam é a separação entre igreja e Estado. Nós vimos desde os primeiros, do início desse capítulo, que a religião anglicana, a religião puritana, a religião católica está muito influencia muito o processo político de desenvolvimento da Inglaterra. E o terceiro ponto é o fim dos dízimos cobrados pela igreja anglicana, né? Os impostos, os dízimos e a proteção à pequena propriedade. Lembrem-se que os camponeses perderam muitas de suas propriedades, os niveladores tinham medo que aquele que estivesse no poder, o tirano, o Richard, o Cromwell, tirasse o direito dos mais necessitados, né, da propriedade mesmo para a subsistência, para o seu plantio, para o seu cultivo. Então, essas eram as principais defesas dos niveladores, eles defendiam esses três aspectos. Do outro lado, nós temos os cavadores. Os cavadores, eles eram muito mais radicais, né? Eles queriam uma reforma agrária bem radical, até no sentido de, se o tirano tem muitas terras, por que não colocar essas terras a serviço dos camponeses, daqueles que realmente precisam, né? Então, os cavadores, eles eram mais radicais, eles queriam o domínio, a reforma agrária da Inglaterra. Inspiravam-se nas ideias do escritor Gerard Winsley, que é esse escritor aqui, Gerard Winsley, e esse Gerard Winsley, ele era um defensor das ideias de igualdade e fraternidade, né? Se a gente retoma aos textos evangélicos dos primeiros cristãos, eles tinham as terras, os bens, e eles colocavam tudo em comum, né? Em comum ao bem de todos. Então, todos podiam usufruir dessas terras. Os cavadores, eles pensavam da mesma forma, e eles foram inspirados justamente pelo Gerard Winstanley, que justamente ele defendia a ideia de igualdade e de fraternidade, sem essa divisão, né, de tirano, de rei, de república,
mas o comum, as riquezas produzidas deveriam favorecer a todas as pessoas, e todos deveriam ter direito às terras, né, as terras para moradia, para plantações, para sua subsistência. Então, os niveladores de um lado e os cavadores mais radicais, com a reforma agrária, do outro lado. Dessa forma, nós temos aqui um livro, que vocês podem procurar depois, que é muito interessante, que é um livro do Christopher Hill. Né? Ele escreve um livro chamado Eleito de Deus, né, Oliver Cromwell e a Revolução Inglesa. Né? O Oliver Cromwell, ele tinha na mente também, já que ele era da dissidência da monarquia, ele acreditava que o poder instituído a ele, como republicano, era também instituído por Deus. Os cavadores exigiam que todas as terras e florestas da coroa, os terrenos comunais e ociosos, né, que não tinham plantio nenhum, fossem cultivados pelos pobres através da posse comunitária, e que a compra e a venda devesse ser proibida por lei. Então, os cavadores, eles são bem radicais, acreditam que a terra deve ser usufruída por todos e que todos têm direito, principalmente aqueles que não tinham as terras, né? Como nós vimos anteriormente, principalmente um inúmero número de camponeses que tiveram que sair das suas terras porque houve o cercamento de terras, né? Os Ionen e os Gentium queriam as terras justamente para produzir riquezas e vender e exportar os produtos, desfavorecendo os camponeses. Os cavadores são justamente aqueles que apoiam os camponeses, a restituição de suas terras, e eles vão bem mais longe. Eles dizem que a própria terra, né, a reforma agrária tem que ocorrer de tal forma que ninguém possa nem vender nem comprar. Tá? Tem que ter uma lei acima de todos, dizendo que a terra ela deve ser justamente para o uso do bem comum, para o uso de todos. Então, seria até proibido a compra e a venda de novas terras. Tinha que ser distribuída de forma igualitária entre todas as pessoas. Nessa perspectiva, nós vemos que o Richard, né, que é o tirano, filho do Cromwell, ele está nesse embate entre os niveladores e os cavadores. E aí, justamente, o parlamento ele tem medo dessa radicalização, e os ingleses, eles restauram a monarquia. Né? Eles veem que o Richard não vai conseguir ir muito longe, e aí, por medo de pressões mais radicais, como a dos cavadores, existe na Inglaterra a restauração da monarquia. Então, o rei, ele volta ao poder, né? Não mais o rei Carlos I, porque ele foi morto, decapitado pelo Oliver Cromwell. Mas existe agora o parlamento em discussão aprova a volta da monarquia, convidando o filho de Carlos II a ocupar o poder. Né? O Carlos II, Carlos I foi decapitado, o filho do Carlos II, ele ainda tem a mentalidade que os reis, eles têm o poder divino, eles têm a autoridade divina, mas ele mesmo percebe que agora ele está mais submisso, está mais propenso ao parlamento, né? Porque o parlamento é quem foi que deu o poder para ele voltar, para que ele pudesse voltar na pessoa restituir a monarquia, né? Dar continuidade ao reinado do seu pai, Carlos I. E aí ele governa de 1660 a 1685, nós temos aí 25 anos de governo monárquico. As tensões entre a monarquia e o parlamento começam a dominar a cena política, justamente pela mentalidade do rei. O rei quer impor as suas decisões porque ele acredita que o poder é divino, foi constituído por Deus. E ele vai tentando ir por cima das decisões do parlamento. A revolta do Carlos I é tão grande, né, já de 1660 a 1685, o Carlos II ele só sabia que o rei ele voltou por vontade do parlamento, mas ainda tem os ideais divinos na sua mentalidade, e ele buscou se impor ao parlamento. Veja só, o parlamento dá oportunidade, ele vai e se impõe ao parlamento, cobra mais taxas de impostos, e ele externou seu ódio justamente ao puritano Oliver Cromwell. Né? O Cromwell já tinha morrido há muito tempo, né? E aí o que o Carlos II faz? Ele manda desenterrar, ele manda exumar o corpo, né? Tirar do túmulo o corpo do Oliver Cromwell, e aí essa imagem representa justamente isso, a cabeça do Oliver Cromwell, e ele em praça pública manda decapitar o Oliver Cromwell. Lembra que o Oliver Cromwell mandou decapitar o Carlos I em vida. Então o Carlos II, com muito ódio do que aconteceu com seu pai, ele manda fazer a mesma coisa.
né? Depois de morto, ele tira do túmulo e arranca a cabeça e mostra para as pessoas que o que prevalece é o poder do monarca e não o poder do tirano, que foi o caso do Oliver Cromwell. É uma situação bem interessante, né? Porque ao fazer isso em ato público, ele mostra também o seu poder às pessoas, né? O poder como monarca, né? Parece um absurdo nos dias de hoje, mas é uma questão também de demonstração de poderio, né? Que o monarca está acima aí dos demais, principalmente daqueles que foram revoltosos, né? E aí por isso que ele tira do túmulo, corta a cabeça e mostra para as pessoas, né? Praça pública, esse ato do Carlos II. Depois do Carlos II, né, temos o irmão dele, que é o Jaime II, de 1685 a 1689. Ele fica apenas 4 anos no poder. Ele foi mais longe, né, já que o Carlos II chega ao poder e ele também causa muitos atritos com o parlamento e com a sociedade inglesa, não diferentemente o seu irmão Jaime II. Ele tenta impor o catolicismo aos ingleses, desafiando o parlamento, já que o parlamento, na sua grande maioria, é totalmente protestante, né, entre presbiterianos, entre anglicanos, entre calvinistas também. Na verdade, a Inglaterra está permeada pelo protestantismo. O próprio anglicanismo é uma forma de protestantismo, né, porque ao não aceitar o catolicismo, o rei Henrique VIII fundou outra religião, que é o anglicanismo. Vocês puderem pesquisar depois algumas dos ritos anglicanos, eles parecem muito com o catolicismo, mas eles não aceitam, por exemplo, a autoridade do Papa, mas sim a autoridade do rei. E o Jaime II, ele se alia ao Henrique Luís XIV, né, que é conhecido pelos historiadores como o Rei Sol, justamente pelas suas pompas, elegância, castelos suntuosos da França, e ele pensa que ao se aliar ao rei da França, as pessoas vão ficar com mais medo dele. E acontece ao contrário, né? As pessoas ficam mais revoltadas contra o Jaime II, porque ele está voltando ao absolutismo, desprezando o parlamento e desprezando as questões econômicas, as questões sociais e as questões políticas, porque ele está pensando apenas em si mesmo. Então, a partir dessa monarquia reinstaurada, é que os ingleses percebem que a escolha tanto do Carlos II como do Jaime II não foi uma boa escolha. E aí vem a segunda revolução na Inglaterra, que é chamada de Revolução Gloriosa. Né? O principal expoente é o Guilherme de Orange, né, que ele tem outros ideais diferentes do Jaime II, do Carlos II e do Jaime II. Então, os líderes do parlamento, mais uma vez, né, lembrando que o parlamento colocou o Carlos II no poder, o Jaime II assumiu o poder e foi um desastre. Então, os líderes do parlamento, eles convidaram o príncipe inglês Guilherme de Orange, que era casado com a filha protestante de Jaime II, a ocupar o trono inglês. E a partir daí não houve uma revolta sangrenta, né, não houve guerras, e por isso é chamada de Revolução Gloriosa. O Jaime II acabou aceitando e o Guilherme de Orange assume o poder. Em 1688, o Guilherme de Orange entrou na Inglaterra com seu exército e, por ato de parlamento, foi declarado rei. Né? Ao entrar no exército, não houve grandes conflitos e o próprio Jaime II acaba sendo destituído do poder e o Guilherme de Orange, que é esse que está representado aqui nessa imagem, já com a sua idade bem avançada, ele assume o poder e aí os ingleses acabam, o parlamento acaba gostando do seu governo, mas ao mesmo tempo o parlamento agora se torna esperto, né? Esperto no sentido que é criado a Declaração dos Direitos Humanos. Então o parlamento aprovou a escolha do soberano, do Guilherme Orange, e o Guilherme de Orange ele jurou obedecer à Declaração dos Direitos de 1689. E essa Declaração dos Direitos é justamente perceber que o poder do rei não está acima de todos e deve-se entrar em consonância com aquilo que o parlamento exige. Né? Então, nós temos aqui a Bill of Rights, né, que é a Declaração dos Direitos de 1689, e a representação aqui do rei, que ele está submisso justamente ao parlamento, às novas organizações. Nós podemos perceber na imagem de fundo grandes navegações, né, vários barcos representando também o desenvolvimento econômico.
a política agora está atrelada também ao desenvolvimento econômico. O rei não pode mais apenas pensar nas questões divinas, de autoridade suprema, mas ele tem que estar em consonância com o parlamento, porque o parlamento é a burguesia, e a burguesia é justamente aqueles que querem desenvolver o desenvolvimento econômico, né, a venda de muitos produtos para outras nações, consequentemente fazendo com que a Inglaterra se torne cada vez mais rica. E essa revolução gloriosa, né, essa revolução gloriosa e o desenvolvimento do capitalismo, ela é justamente entra em consonância com John Locke, né, e é o pai do liberalismo político, o liberalismo econômico, que nós já vimos até um pouco sobre os seus principais ideais. Né, o John Locke ele ajudou a derrubar o absolutismo na Inglaterra, não é mais um rei que pensa por si mesmo e estabelece a lei que ele quiser, ele está agora em consonância com o parlamento, né, o parlamento que tem o poder econômico, enquanto o rei tem o poder político. Existe uma necessidade de descentralização da religião, como nós vimos antes, a religião e o Estado estavam muito unidos. Ao nascer, todos os homens têm os mesmos direitos, né, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. Vejam só que é uma das reclamações lá dos cavadores, né, o direito à propriedade, está também em consonância com o liberalismo apresentado pelo John Locke. Para garantir esses direitos naturais, os homens, né, criam os governos são altamente necessários para garantir o direito à vida, à liberdade e à propriedade, mas se o governo tentasse impor o absolutismo, como fizeram vários reis, ou então até o tirano Oliver Cromwell, as pessoas poderiam rebelar-se e retirá-lo do poder por força das armas. E aí é justamente o que nós vimos, né? O primeiro rei foi destituído, Carlos I, pelo Oliver Cromwell, depois vieram os demais, a restituição da monarquia, e o filho do Cromwell, Richard, também é destituído do poder, e foi considerado um dos criadores do liberalismo na política. Lembrando que liberalismo no sentido que acima do rei, né, existe o parlamento, existe também as leis que garantem o direito à vida, à liberdade, à propriedade, que se o monarca, o parlamento descumprirem essas leis, aí eles devem ser perseguidos e devem ser punidos, né? Então, agradece-se aí ao pensamento de John Locke, quando nós falamos de liberalismo político e, consequentemente, o liberalismo econômico. O liberalismo econômico nós iremos ver nas próximas aulas com o desenvolvimento da Revolução Industrial, né? Lembrando que nós dividimos em dois momentos, que é, primeiro, entender por que a Inglaterra se destaca dos demais países, e, no segundo momento, a Revolução Industrial, né, o berço do capitalismo na Inglaterra. Então, o significado da Revolução Gloriosa, o que foi que significou mesmo essa revolução, até para os demais países. No caso, o Brasil é muito influenciado pela Revolução Gloriosa e pelas revoluções acontecidas na Inglaterra, né? Nós tivemos aí o período da monarquia, do império, vivenciamos a época da república, vemos que também na Inglaterra houve a tentativa da república, mas se volta à monarquia. E aí muitos dizem que o rei reina, depois da Revolução Gloriosa, ele está submisso, o rei, agora pelo parlamento e pela Bill of Rights, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Quem toma as decisões principais é o parlamento. A Inglaterra passava de uma monarquia absolutista, né, onde o rei tomava todas as decisões, para se tornar agora aquilo que nós temos até hoje com a Rainha Elizabeth II, que é a monarquia parlamentar. O parlamento em consonância e com um grande poder político e econômico. Os ingleses deixaram de ser súditos, né? A população inglesa deixa de ser apenas um súdito que obedece ao monarca, que obedece ao rei de cabeça baixa, para se tornar um cidadão, né? Os cidadãos agora com os seus direitos e também os seus deveres, né? De questionar, de melhorar o desenvolvimento econômico, desenvolvimento político da sociedade inglesa. E a Revolução favoreceu também o desenvolvimento do capitalismo. Nós chamamos que na Inglaterra, o berço do capitalismo se deu na Inglaterra justamente por essas configurações que foram se tomando e se diferenciando das outras nações. Lembrando que as outras nações, nesse período, ainda estavam sob a vigência da monarquia absolutista. Né? E a Inglaterra ela dá esse primeiro passo para se diferenciar para uma monarquia parlamentar. Então, ao terminarmos a aula de hoje com essas reflexões sobre essas duas revoluções,
né, e a Revolução Gloriosa, na próxima aula nós iremos para a segunda parte do nosso capítulo, que vocês podem acompanhar muito bem, né, no nosso livro didático. Nós iremos ver a Revolução Industrial. Lembre-se do desenvolvimento das cidades, né, os Ionen e os Gentlin começam a se organizar com os burgueses das cidades, tanto na forma de casamento, como também de desenvolvimento das manufaturas e das fábricas. Consequentemente, a cidade ela vai ganhar um novo vigor, um novo horizonte, diferenciando dos demais países. Vão se tomar agora as indústrias, as primeiras indústrias que agora vão produzir em larga escala. Se o artesão fazia apenas um produto ou 5 produtos num dia, na manufatura, que já é a organização nas cidades, se produzem 50 por dia. Com as fábricas e o desenvolvimento por exemplo, aqui da esteira, né, das máquinas, nós vemos que agora é possível fazer o mesmo produto num dia, 500 produtos. Então, se pode agora vender em larga escala. A Revolução Industrial é muito importante, né, para o desenvolvimento econômico. E aí vem a grande pergunta: por que a Inglaterra foi a primeira a se industrializar? E aí nós vamos ver os principais expoentes que fizeram com que a Inglaterra se diferenciasse das demais nações, colocando as primeiras indústrias, né? Lembrando que as indústrias, o econômico está acima do humano, né? Muitos acabam morrendo de fome, acabam sujeitos a diversas opressões do trabalho. Então, nós também tecemos algumas críticas à Revolução Industrial. Percebemos os pontos positivos, que é o desenvolvimento da economia, e, ao mesmo tempo, percebemos também outras configurações sociais na vida das pessoas. E as máquinas e indústrias do sistema fabril. Né? E, para terminarmos, nós temos essa charge do Frank e Ernest, e aí ele tem, assim, 2 pessoas trabalhando na esteira de produção, né, um montando um parafuso, outro apertando, e aí um diz assim: vou me aposentar amanhã e sabe o que vou fazer? Né, ele faz uma pergunta: andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, uma das principais críticas da Revolução Industrial é perceber o processo de alienação, né? Aquele que trabalha em prol, o objetivo agora é fazer produtos, mas qual é o sentido desses produtos que estão sendo fabricados durante 30 anos? Então, as concepções de trabalho, elas vão mudando, vão se reorganizando, consequentemente, as concepções de escola e de educação também vão mudando. É nesse período que nós vamos ver também a instituição das escolas por meio de, como se fossem fábricas, né? Nós temos a hora da campa, a hora de mudar de um professor para o outro, e isso é justamente porque a sociedade da época estava em transformação, o auge estava na economia, o auge estava no desenvolvimento das fábricas, e, consequentemente, a própria educação, e aí nós vemos a educação dual, né? A educação do filho do dono da fábrica é uma, a educação desses que estão trabalhando dentro da fábrica, do filho do dono, do filho desses que estão trabalhando aqui como meros operários, é uma educação diferenciada, né, uma educação dual, e são justamente esses tópicos que nós iremos refletir na próxima aula, a partir da Revolução Industrial. E aí peço que vocês pensem, né, como é que era a educação dos avós, dos pais e a nossa educação, né? Nós estamos passando pelo momento de educação EAD, educação diversificada. Então, já que a economia ela molda a forma educacional, como é que nós podemos perceber as mudanças sociais, as mudanças políticas e as mudanças de educação a partir da economia, né? Então, nós não temos mais necessariamente esses modelos de fábrica, nós temos outros modelos também, né? Lembrando que o Google é uma empresa e outras demais que se diferenciam do modelo de fábrica, e aí nós pensamos como é que a educação também ela vai sendo moldada, vai sendo organizada. Né? Então, na próxima aula, nós nos encontraremos para refletirmos sobre esses 3 tópicos, né? A Revolução Industrial, porque a Inglaterra foi a primeira a se industrializar, e as máquinas industriais no sistema fabril. E, para encerrar, lembramos que dia 1º, domingo, nós iremos lançar a nossa 29ª edição do jornalzinho Corujinha, que fechou com 14 páginas. Agradecendo a todos aqueles que mandaram textos, desenhos, crônicas, artigos, e vamos aí, próximo mês, para a 30ª edição do nosso jornal. E na aula de hoje nós usamos justamente o livro, né, que vocês têm um livro,
que está aqui comigo, o livro da Patrícia Braich, né, História das Cavernas ao Terceiro Milênio, Patrícia Braich. Também o da História, Sociedade e Cidadania, do Alfredo Bolo Júnior, onde nós tiramos aqueles principais textos para refletirmos sobre essas revoluções, aquelas citações. O Mercantilismo, né, do Pierre Dion, que nós vimos também a importância do mercantilismo. E O Eleito de Deus, do Christopher Hill, né, Oliver Cromwell, né, aqui é um O, Cromwell. Justamente eu coloco as referências porque quando formos trabalhar seminários, a apresentação de vocês sobre determinados conteúdos, eu peço, né, quando vocês forem fazer os slides, coloquem toda a bibliografia consultada. Nós falamos do conteúdo com as nossas palavras, mas o conteúdo não nos pertence, né? Alguém já escreveu sobre isso e nós vamos sistematizando, organizando as ideias e fazendo das informações dos livros didáticos se transformarem em conhecimento, que é o mais importante. Então, sempre que eu coloco textos, imagens, vão ajudar muito, principalmente na produção de redações, na produção de conhecimento da história, né, de acerto de questões, mesmo aqueles que, para aqueles que querem seguir, né, estudando, como aqueles também, não, eu quero apenas terminar o ensino médio, mas com uma boa compreensão da história da humanidade. Então, nós nos encontraremos aí na próxima aula, nesse mesmo horário, né, quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós nos encontraremos dando continuidade com a Revolução Industrial. Então, até a próxima aula.